Graça e paz, louvado seja Deus, que a graça do Senhor Jesus, do Santo Espírito de Deus, transborde em nosso coração. Passando aqui para um pouco de reflexão na palavra e comentar um pouco sobre a conduta hoje, né? Louvado seja Deus. De alguns que querem servir a Deus e outros que já estão servindo, porque para um ministério próspero, honrado, isso é muito importante. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Nós encontramos o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, falando exatamente, nos orientando sobre como ser um vaso de honra, Porque, segundo Paulo, segundo está escrito no versículo 20 de 2 Timóteo, capítulo 2, existem vasos de honra e vasos de desonra. E Paulo diz que na casa, numa grande casa, se referindo aí à casa do Senhor, a seara do Senhor, como você queira ver, porque o vaso, aqui ele é visto como um obreiro na obra de Deus, que pode ser usado pelo Senhor poderosamente. Então Paulo explica, porque tem algumas coisas que não é Deus que vai ter que fazer para a nossa purificação, mas somos nós mesmos. E o que é que Paulo explica? Numa grande casa, entenda, não há vaso só de ouro, só de prata, existe também vasos de pau, vasos de barro. Louvado seja Deus. Ele diz que se alguém quer, e Paulo também diz que existem uns vasos que estão ali para a honra e outros para a desonra, segundo os propósitos de Deus. Então ele diz que se alguém quer, louvado seja Deus, se alguém quer, louvado seja Deus, entenda bem, se alguém quer ser um vaso de honra, essa pessoa vai purificar-se a si mesmo, bendito seja Deus, e guardar-se puro para uso do Senhor, louvado seja Deus. Veja bem que hoje nós estamos tendo aqui, nós temos visto que há algumas pessoas que não têm levado isso em conta. Elas falam que estão fazendo para Deus, que servem a Deus, mas vivem uma vida desordenada e com o coração cheio de indignação, não é isso? Então vamos entender uma coisa: o obreiro, se você é vaso e se você tem um chamado ministerial, você vai precisar ter uma vida consagrada ao Senhor, para que o Senhor possa te usar, assim quando lhe aprouver, nos momentos que Deus desejar te usar, você está pronto para uso, Ter uma vida consagrada é ter uma vida de renúncia, onde a gente renuncia ao próprio eu, para ficar na dispensação do Espírito Santo, para uso do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, na terra dos viventes. É importante que o vaso purifique-se a si mesmo. Então não convém, o vaso de Deus, principalmente se você quer ser vaso de honra, aí fica bem claro, uns são vasos para a honra e outros para a desonra. Aí veja bem como é que o nome de Deus ele pode ser glorificado através das nossas ações, do nosso comportamento, atitude, ou ele pode ser também
né, profanado. A verdade é essa. Então, o que é que eu vejo nesse versículo 20 de 2 Timóteo capítulo 2? Né? Paulo foi bem claro dizendo que se alguém deseja ser honrado por Deus, né, ser um vaso de honra, tem que guardar o seu coração de toda a impureza, de tudo aquilo que é mau aos olhos do Senhor, que transgride a palavra de Deus, né? Temer ao Senhor, ser submisso, né, ao Senhor Jesus, aos seus ensinos, à sua palavra, né? Isso, se guardar do mal. Essa é uma verdade que está no versículo. Então, por que nós estamos falando disso agora, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela nos esclarece, né? Ela nos mostra, né, como deve ser um vaso de Deus, né? Como deve ser um vaso de honra. O vaso de honra é diferente do vaso de desonra, né? Porque um vaso que deseja honrar a Deus é como Paulo, né? Vou citar ele mesmo no exemplo dele. Paulo falava com muita simplicidade e convicção: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele vivia para Cristo, para a pregação do Evangelho, para o propósito de Deus. Ele abraçou a nova vida e doou a sua vida também em prol da pregação do Evangelho, em prol da obra de Deus, com o propósito de alcançar pessoas, almas para o reino de Deus. Porque se tem uma coisa preciosa, irmãos, para o Senhor nosso Deus, são as almas. Então, a missão ela está focada nisso, em ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Então, se nós não vigiarmos com o que há no nosso coração, né, com a impureza, né, se nós não tivermos cuidado conosco mesmo, o nosso comportamento não será um comportamento que glorifique o nome de Deus, né? Como ganhar pessoas que estão ainda longe, né, de Cristo, com um comportamento que não convém, né? Então, a gente vê às vezes no coração de alguns, a gente observa, né? Porque assim, temos olhos, observamos, né? Há um desprezo, há um ar de soberba, há um ar de ser melhor, e todavia aquelas pessoas, elas se mostram como obreiros do Senhor, mas não vemos ali, né, a graça de Cristo, né, nas ações, no comportamento, nas atitudes, no tratar o seu próximo, né, no temor a Deus, né? E aí a gente fica vendo, às vezes se perguntando, por que não existe hoje, raramente a gente vê uma alma confessar o Senhor Jesus Cristo, né? Vamos nos examinar nós mesmos, né? Os cristãos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm aliança com o Senhor Jesus, mas examinar assim, segundo a palavra, né? A palavra de Deus, que você vê dentro do versículo que Paulo está dizendo: é necessário ter uma renúncia para ser um obreiro do Senhor, né? Para ser um vaso de honra, né? E através das suas ações, do seu comportamento, das suas atitudes, tá certo? O nome de Deus venha a ser glorificado, né? E vidas alcançadas para o reino de Deus. Se não se mantiver puro, se não guardar o seu coração, você pode se tornar um vaso de desonra, né? Porque prega, né, mas não vive os ensinos e muito menos não pratica, não ama, né? Porque adianta pregar, como disse o apóstolo Paulo, pregar bonito, louvar bonito, falar de Deus bonito, mas não amar o próximo, né? Não amar a Deus de verdade, nem amar o próximo. Essa é a verdade, meus amados irmãos. Quando amamos a Deus, essa verdade reflete também sobre as pessoas que estão à nossa volta, né? Porque nós amamos as pessoas, não as coisas, né? Porque o importante mesmo, né, o que é eterno, é a alma do ser humano, é o ser humano, né, como coroa da criação de Deus, né? Então devemos amar, né, também o nosso próximo, respeito, né, atenção, né, sabe? Uma forma carinhosa de falar com as pessoas,
colocar em prática o amor, porque se a gente diz que é vaso, né, mas não salva as pessoas, não se preocupa com as pessoas, tem um comportamento diferente dos ensinos que estão escritos, contidos na Bíblia Sagrada, então o nome de Deus aí não é glorificado. As pessoas que estão à nossa volta, ao nosso derredor, elas estão olhando para nós, né? E elas precisam ver em nós essa luz, a luz da presença do Espírito de Deus habitando dentro de nós, nos dando poder para frutificarmos. Louvado seja Deus, para amarmos, para andarmos conforme Deus assim deseja que venhamos andar e fazermos a obra do Senhor como convém fazer. Então hoje eu passei aqui para meditar sobre isso, né? Cheguei aqui para arrumar a igreja, temos um culto à noite, louvado seja Deus, e o Senhor me trouxe aqui esse versículo, né, ao meu coração para compartilhar com vocês que assim entraram nessa live. Não dê as costas para essa palavra. Deus está falando, se você que escolhe, o que é que você quer ser? Vaso de honra ou vaso de desonra, né? Se você deseja ser um vaso honrado por Deus, usado por Ele para fazer a diferença, é necessário renunciar a você mesmo, aos desejos do seu coração e amar a Deus, né, a obra de Deus, a palavra de Deus e as pessoas de todo o seu coração. Isso com toda pureza. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja dizendo, pastor, isso é muito difícil. É verdade, mas com a ajuda do Espírito Santo é possível. E hoje nós temos, né? Nós temos essa ajuda. O Espírito Santo habita em nós e está disposto a nos ajudar a vivermos uma vida para a glória de Deus. E que quando as pessoas olharem para você, vejam que há uma diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. E desejem conhecer esse Deus, o qual você está servindo, né, e honrando na terra dos viventes. Então, querido, Jesus falou e deixou bem claro, né? Isso não mudou. Ele disse, se alguém quer ser meu discípulo, deseja aprender com Jesus, né? Deseja ser um vaso de honra, para uma pessoa usada para a glória de Deus, deve renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Jesus, né? De todo o coração. Aí então, com certeza, vamos fazer a diferença. O nome do Senhor será glorificado e nossas vidas abençoadas também na terra dos viventes. Então mantenha o teu coração puro, viu? Se você deseja servir a Deus, perdoe, não guarde mágoa no seu coração, né? Seja uma pessoa diferente. Permita que o Espírito Santo frutifique em você, tá bom? Para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida, tá? Através das tuas obras, das tuas ações, do teu comportamento e das tuas atitudes. Que as pessoas possam ver que nascer de novo é ser diferente para a glória de Deus. Eu quero deixar essa palavra para a nossa meditação hoje, né? Porque a gente vê que hoje tem algumas pessoas que até desejam, querem servir a Deus, mas querem servir a Deus do jeito delas, né? Não respeitam o que está escrito na palavra, né? Não cresce na graça e no conhecimento, não querem renunciar os desejos mundanos, as paixões mundanas no seu coração, para servir a Deus de todo o coração e ser um vaso de honra na mão do Senhor. Então, meu querido, é assim, quando você se entrega ao Senhor para uso na sua obra, né, completamente, com certeza, você será um vaso de honra. Mas querendo, né, fazer a obra de Deus sem renunciar às paixões mundanas e concupiscências do coração, não tem como ser vaso de honra, né? E Paulo deixou bem claro que numa grande casa existem vasos, né, de prata, de ouro, de pau e de barro, né? Uns para honra e outros para desonra. Que venhamos ser vasos
de honra, né, na mão do Senhor, e que o nome do Senhor em tudo seja glorificado e a obra das nossas mãos abençoada pelo Todo-Poderoso, para que almas se rendam a Cristo, também através do testemunho da igreja na terra. Amém, meus amados? Um abraço especial aí para cada um de vocês que participaram desta live, que estiveram conosco neste momento de reflexão, e guarde bem no vosso coração esta palavra, né? Bendito seja Deus. Aqui temos a irmã Fernanda, né? Glória a Deus, a paz do Senhor, servo de Deus, né? E meu irmão João Antônio, que prazer, né? Tê-lo aqui nesta live. Silva Laineda, não é isso? Louvado seja Deus. Meus irmãos, que Deus continue os abençoando grandemente. Zé Neto, Pai Senhor, meu querido, né? Que Deus continue. Minha irmã Janaína, um prazer, viu? Um abraço para a senhora, sua família, né? Estamos aqui meditando um pouco sobre as coisas de Deus, né? Porque fazer a obra de Deus é algo muito sério, né? Ana Raquel, viu? Um abraço a todos. Nora Miguel, amém, meus irmãos. Glória a Deus. Um abraço a cada um de vocês. Hoje eu deixo essa palavra, né, para a nossa reflexão. Espero que o Senhor nos ajude, gente. Nos ajude a voltarmos ao primeiro amor, né? Onde, olha só, o amor faz toda a diferença. E Paulo disse que esse amor com conhecimento, aí é que transborda, né? Na graça e na edificação. Então, amados, até a próxima, viu? Guardem a palavra, tenham um dia abençoado e que o Senhor continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos.